Fala aqui, minha voz estou mal para casa às vezes. Mas às vezes vou dizer experiências que tem todo lado. Vai falar. Vai falar. Eu acho que as palavras. Agora, onde é que é? Mas espera aí, vamos lá ver. Vamos situar-nos aqui. Se calhar por causa destes senhores, não é? É, pronto, aqui é melhor. Por causa daqui sim, eu acompanho. Exato. Mas eu pergunto. Vou já. Antes de mais nada, queria agradecer imenso a vossa vida e agradecer ao humilde Movimento Internacional Lusófono pelo facto de ter acedido e ficado agradado em poder apresentar uma palestra sobre a Portugalidade e a lusofonia, que é o tema que foi escolhido. Isto porque estamos próximos do 1º de dezembro e a Sociedade Histórica e Independência de Portugal, do qual eu represento, criou uma comissão para cuidar desse dia do 1º de dezembro e lembrar aos portugueses exatamente aquilo que eles são, onde eles se inserem e a sua identidade. Nesse sentido, haveria necessidade de ir à procura de pessoas que o tivessem debatido e que tivessem ficado na nossa história, na nossa filosofia, no nosso estudo, nesse tipo de pensamento. E ao convidar o Movimento Internacional Lusófono para aderir, ele imediatamente se pôs em campo e convidou aquelas pessoas que estariam mais atentas a esse problema, a essa questão, hoje, e que estudaram esses artigos. E então, o meu desejo neste momento é, então, agradecer a vossa presença e agradecer aos palestrantes que muito nos honram de trazer a esta casa, este local, onde daqui saiu esta ideia de continuarmos a ser portugueses. Muito obrigado. Obrigado, Lourenço. Muito boa tarde. Apenas umas palavras iniciais também. Quando o Lourenço Almada me fez esta proposta de promover um evento que se inserisse neste âmbito, enfim, de sessões relativas ao 1º de dezembro, eu desde logo propus que se realizasse um colóquio sobre Portugalidade e lusofonia, tanto mais porque esse convite foi feito, não propriamente a título pessoal, mas foi feito ao Movimento Internacional Lusófono. Portugalidade e lusofonia não são sinónimos, mas, a meu ver, são conceitos que, de alguma forma, são cumulativos. Ou seja, esse é o nosso diagnóstico, e enfim, esse tem sido a grande maneira de mil. A Portugalidade no século XXI defender-se-á, quanto mais se defender a lusofonia, porque enfim, o ideário que nós temos defendido
e isso é válido não só para Portugal, mas para todos os países de língua portuguesa, sem exceção, todos eles terão tanto mais a ganhar quanto mais apostarem neste caminho da lusofonia, neste caminho dos reforços dos laços entre si, no plano cultural, desde logo, mas também no plano social, económico e político. E daí todo o trabalho que o DIL tem feito, procurando defender esta convergência lusófona nos planos cultural, social, económico e político, mais do que isso, defender este sentido de uma consciência, de uma fraternidade lusófona. De resto, chama a atenção que este ano, nos dias 2 e 3 de abril, na Sociedade de Geografia, aqui bem perto, promovemos o primeiro Congresso de Cidadania Lusófona. Quisemos, nesse Congresso, defender desde logo e, sobretudo, difundir esse conceito. Para nós é muito mais do que um conceito, é um sentimento, esse da cidadania lusófona, que defendemos na esteira de diversos autores. Estou-me a lembrar de Agostinho da Silva, que ainda em vida, por exemplo, defendeu a causa do passaporte lusófono, que seria a consagração simbólica e jurídica desse conceito de cidadania lusófona. E é essa bandeira que nós temos hasteado e defendido ao longo destes anos, desde 2008, e chamo também já a atenção para que o segundo Congresso de Cidadania Lusófona irá decorrer no dia 16 de abril de 2014, portanto, também na Cidade de Geografia, e uma vez mais vamos congregar não só personalidades distintas, como associações da sociedade civil, todo o espaço da lusofonia. Achamos também que este caminho da convergência lusófona depende, sobretudo, da sociedade civil, não tanto dos governos, como sabemos, estão cada vez, ou estão quase sempre reféns do calendário eleitoral. Este tipo de desígnios estratégicos, a nosso ver, deve ser, sobretudo, defendido por uma sociedade civil que está liberta, que não está constrangida por esses calendários eleitorais e pode depois, mais livremente, afirmar esse tipo de desígnios estratégicos. Enfim, muito em breve, até o final do ano, iremos publicitar o programa desse segundo Congresso da Cidadania Lusófona. Hoje estamos aqui, pois, para falar sobre a Portugalidade, a lusofonia, e para isso achamos que deveríamos abordar alguns autores que foram, poderíamos dizê-lo, os mestres da Portugalidade, ou seja, aqueles que, enfim, no século XX, pensaram o que Portugal é, o que Portugal pode ser. Nem todos eles pensaram o que é e o que pode ser a lusofonia, obviamente, até porque a lusofonia é um termo relativamente recente, mas ainda assim, e veremos isso a respeito do António Quadros, a respeito, enfim, de uma forma mais incipiente, mas também a respeito do Camões, do Padre António Vieira e, mais recentemente, a respeito do António Telmo e do Fernando Pessoa, e, sobretudo, a respeito do Agostinho da Silva, que há neles, de facto, uma prefiguração do que é e, sobretudo, do que pode ser uma comunidade lusófona. Para tal, convidei pessoas particularmente qualificadas para falarem sobre estes autores e, portanto, como foi anunciado, esta é a sequência de comunicações. Em primeiro lugar, falará o Pedro Martins sobre Camões e António Telmo. Procuramos, portanto, fazer dialogar autores de épocas diferentes, pelo menos nos dois primeiros casos. Depois, Miguel Real, à minha direita, falar-vos-á sobre Padre António Vieira e Fernando Pessoa. Depois, o Rodrigo Sobral Cunha, que está a chegar, falar-vos-á sobre Teixeira de Pascoais e António Quadros. E, finalmente, eu falar-vos-ei sobre Leonardo Coimbra e Agostinho da Silva. O enfoque é sempre esse, Portugalidade e lusofonia, ou seja, em que medida nesses autores, nesses 8 autores, há um pensamento sobre a Portugalidade, sobre a cultura portuguesa, e ao mesmo tempo, de forma mais expressa,
ou mais tácita, há neles também um pensamento sobre a lusofonia. É esse o repto, e certamente que será um repto com correspondência. Enfim, a ideia é que cada um de nós não fale mais do que 30 minutos. Depois, com os presentes, seguir-se-á um espaço de debate aberto, que certamente também será um debate muito animado. Portanto, sem mais demoras, passo a palavra então ao Pedro Martins. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Como o Renato já disse, eu antes de mais quero agradecer à Sociedade Histórica da Independência de Portugal de Ouvir e à Nova Águia o convite que me foi feito para estar hoje aqui. Veio falar sobre Camões, António Telmo, entre Camões e António Telmo, no âmbito do tema genérico deste colóquio, de portugalidade e lusofonia. E esse é um problema que se me coloca. Se calhar vou usar o suporte. O problema que à partida se me colocou foi um certo desequilíbrio entre estes dois termos, Portugalidade e lusofonia, quando olhamos para um nome como António Telmo. Não tanto no caso do Camões, mas no caso do António Telmo. Porque podemos olhar para o Camões como alguém que escreve os Lusíadas e, portanto, que ao escrever até Dom Sebastião uma espécie de história de Portugal nos dá uma espécie de relato da formação do Império, portanto, do substrato histórico da lusofonia. Podemos olhar para o Camões em si mesmo como um símbolo da língua, portanto, da pátria portuguesa e da lusofonia. Basta pensar no Prémio Camões, basta pensar no Instituto de Camões. É algo muito consensual, mas também muito óbvio. E aquilo que o António Telmo nos procura mostrar em relação ao Camões, é tudo aquilo que é menos óbvio. É fora dúvida que Camões é o mais alto expoente, quer em termos de beleza, quer em termos de sabedoria, que se alcançou na língua portuguesa. Provavelmente, em erudição também, embora o Verneuil, por exemplo, acho que o Camões, ao conselho do Camões, pouco erudito. Agora, no António Telmo, essa relação com a lusofonia é pouco vincada. O António Telmo tinha simpatia pela ideia do Agostinho Silva de criação de uma comunidade luso-afro-brasileira e dá-nos conta disso numa entrevista que ele concedeu ao DM Magazine em agosto de 91, com Luís António de Sousa, onde diz isso mesmo. Acho que essa ideia do Agostinho Silva é uma ideia atraente, à qual ele adere de alguma forma, mas com uma condição, de que não viesse, estamos em 91, portanto tinha sido aprovado em 90 este acordo ortográfico, que isso não implicasse a adoção de um acordo ortográfico que desfigurasse a língua. E nessa entrevista, portanto, o António Telmo mostra-se um feroz adversário do ortográfico e em relação à questão da lusofonia, tal como o Agostinho Silva entendia, podemos dizer, para assentar ideias, não é um tema central, não é um tema dominante, ou não é sequer um tema importante no seu pensamento. E, aliás, se percorrermos a obra dele, são poucas as referências que ele faz a esta questão. Mas a jornalista António de Sousa quer saber, quer esmiuçar este aspecto que ele refere, o ortográfico. Eu agora vou passar a ler no certo dessa entrevista. Diz ela assim: como Telmo tem feito estudos cabalísticos da língua portuguesa, quisemos saber porque é tão veementemente contra o acordo ortográfico. Diz, ela agora dá a palavra ao António Telmo. Ele responde: nós entendemos a língua portuguesa falada por brasileiros e eles também nos entendem perfeitamente. Não se percebe quais as vantagens da uniformização que se pretende. Há diferenças do brasileiro para o português e o africano, todas elas valiosas e que se exprimem linguisticamente em modos distintos. Os ingleses e os americanos não precisaram de uma uniformização para serem entendidos pelos outros povos. Por exemplo, a palavra fato. Para os brasileiros é um facto. Não dizem fato, dizem ter. Como é que eles resolvem isto? Ao ceder aqui, o português decai porque é obrigado a escrever e a falar de modo impróprio. Se quisessem a unificação, os brasileiros é que teriam de modificar, porque o português é a origem, é a mãe, é a língua padrão. Portanto, eu faço aqui um parênteses, vemos como neste confronto entre Portugalidade e lusofonia, a balança pende claramente para o lado da Portugalidade. Eu estou apenas a enunciar isto, isto não é o aspecto central que eu quero dizer, porque não quero fugir ao tema que me foi proposto de alguma forma, e para que fiquem claras as posições do António. Bom, depois pergunta-lhe a António de Sousa. Vejamos no sentido de perceber melhor a sua oposição. A reforma ortográfica altera de alguma forma a gramática que se escreve na língua? Responde o António Telmo. A língua portuguesa tem-se modificado de forma natural e espontânea. As línguas não se fazem de fora.
A prova é o esperanto, que não o citou. A gramática secreta entende que cada língua tem os seus fonemas próprios e esses fonemas refletem um modo de estar no mundo. A forma ortográfica não deve atuar nunca no plano dos fonemas. Contrapusemos, agora é novamente António está a falar, contrapusemos uma frase de Manuel Bandeira, que Agostinho da Silva gosta muito de citar. É que o brasileiro é um português à solta. Não será o mesmo com a língua? E Telmo responde vivamente. O brasileiro é o português relaxado. Nós somos mais clássicos. Há que conservar isso. Eles não têm o Camões, não têm o Pessoa, não têm o Pascoais, não têm o Agostinho da Silva, onde atingimos o mais alto grau de liberdade poética. Veja só, por exemplo, a colocação dos pronomes. O brasileiro não mete o pronome dentro do verbo. Por exemplo, em lembrar-me-ei ou amar-te-ei. Este procedimento da língua portuguesa exprime mais alto grau de liberdade. O verbo põe no seu coração pronome o nome de quem se fala. Isto é caso único nas línguas europeias. Bom, esta é a posição mais clara e mais expressa que, tanto quanto eu tenho memória, podemos encontrar na obra do António Telmo em relação à questão da lusofonia e, em particular, em relação a este problema da uniformização ortográfica. A lusofonia surge, esta questão, esta causa, este tema, este problema, surge na vida do António Telmo, sobretudo quando vai para o Brasil, em 1966, para a Universidade do Brasil, onde reencontra Eduardo Sousa e conhece Agostinho da Silva. E o testemunho que vos posso dar, dos anos em que convivi com António Telmo e conversei sobre isso, é que a experiência do Brasil foi para ele muito enriquecedor e basta pensar que o Agostinho da Silva tornar-se-á um dos seus mestres, um grande amigo seu, alguém que mantém com o António Telmo uma amizade paternal. Há uma carta do Agostinho da Silva com o António Telmo, e nós estamos neste momento a trabalhar na edição das cartas, eu, o Renato Café e o Lobo. Há uma carta, provavelmente de 68, em que o Agostinho diz mais ou menos isto: está-se a ocupar de um problema do António Telmo, procurar garantir-lhe aquele mecenato que depois bem permitir estar uns meses largos em Granada, e diz: olha, eu estou a tratar disto para si como se estivesse a tratar para o Pedro. O Pedro é o Pedro Agostinho da Silva, um dos filhos do Agostinho da Silva. E depois diz mais: bom, olha, e sendo a Anaí minha afilhada, e a filha do António Telmo, que nasce no Brasil e vem a ser, o Agostinho vem a ser padrinho de Baixas dela, sendo a Anaí minha afilhada como se fosse minha neta. Isto dá um bocado a medida, dá bem a medida de como era o relacionamento entre o Agostinho da Silva e o António Telmo. Portanto, desse ponto de vista, tudo aquilo que o António Telmo beneficiou com o Agostinho, não tanto no plano das ideias, porque aí há divergências, isso era matéria para outra conversa, aí há divergências mais profundas do que se possa pensar, mas do ponto de vista da exemplaridade do comportamento, o António Telmo beneficia muito, olha, ambos beneficiam no convite com o Agostinho Silva, sobretudo o sentido da liberdade, que no Agostinho, depois isso passa para o Telmo, significam autenticidade, irreverência e aventura. Tudo isso passa do Agostinho Silva para o António Telmo. Um exemplo: o António Telmo praticamente deixou de apresentar comunicações escritas e passou a falar de improviso depois do Brasil, porque essa era uma regra imposta pelo Agostinho da Silva. Não só falar sem papel escrito, mas sem obstáculos físicos à frente. O Agostinho falava, por exemplo, na Biblioteca Municipal de São Bento 69 está 1h30 a falar, derivando, sem qualquer obstáculo à frente. Okay? E isso passou para o António Telmo. Agora, esse é um aspecto que podemos considerar, e desse ponto de vista a experiência do António Telmo em Brasília é muito gratificante, é muito enriquecedora, mas, por confissões que o António Telmo fazia, não foi uma experiência exalta, porque o António Telmo não gostou do Brasil. E, portanto, isso também pode ajudar a explicar que a questão lusófona não fosse para o António Telmo neste momento. Mas, como eu disse há pouco, isto não é um aspecto central daquilo que vos quero dizer. Eu procurei perspectivar esta relação entre o António Telmo e Camões, não à luz da lusofonia, porque me parece que isso não é um motivo fecundo, mas à luz de um outro acontecimento que é de alguma forma causal da lusofonia, tal como nós entendemos, que é o 25 de Abril. Esse é que parece que é um momento determinante, essencial, para perceber a relação que há entre o António Telmo e o Camões, que é uma relação de hermenêutica. E, de facto, quando nós olhamos para os acontecimentos históricos, olhamos para o ano de 1977, percebemos que o 25 de Abril é determinante para um determinado movimento na cultura portuguesa, para uma renovação, para uma eclosão, se calhar, da hermenêutica. E assim temos em 1977 a edição da História Secreta de Portugal, e no mesmo ano, do Hélder Macedo, um livro também muito importante, O Significado Oculto da Mira e Moça. E depois, em 1979, 2 anos depois,
começam a surgir os primeiros estudos canônicos publicados pela FIAMAS Paz Brandão, em artigos de imprensa, em publicações periódicas. Depois vêm a ser reunidos em 1985 num livro muito importante, com quem o António Telmo dialogou bastante, intitulado No Labirinto Camoniano e Outros Labirintos. Nesse livro em particular, a FIAMA publica um estudo absolutamente notável, intitulado Os Lusíadas e a Cabala Judaica, em que ela estabelece a correspondência entre os 10 esquemas dos Lusíadas e as 10 sefirotas, 10 esferas da arte da Cabala, da arte sefirótica. E faz isso ponto por ponto. Começa no canto primeiro e vai ver que os conceitos, as ideias, as imagens que estão vestidas pelo Camões em determinados versos desse canto primeiro correspondem ao núcleo conceptual da primeira das esferas, que é a Teracrônica. Vai por aí fora. É uma coisa absolutamente notável. Enfim, nós temos exemplos similares no século XVI, por exemplo, na pintura do Grão Vasco, num livro, numa pintura de 1535, o Pentecostes, que está em Santa Cruz de Coimbra. Eu procurei mostrar isso num livro que escrevi, o Grão Vasco. O Grão Vasco também, nessa pintura do Pentecostes, distribui pelos vários elementos pictóricos as 10 esferas, salário, esferótica. Isto é um procedimento que encontramos também na arquitetura. Há leituras do Portal sobre o Jerónimo nesse sentido. Portanto, o Camões, já um pouco mais tardiamente, no século XVI, insere nesse movimento. E, portanto, a obra da FIAMA, não só neste texto, este é o texto mais importante, a meu ver, mas ela vai mostrando muitos aspectos. Camões é um autor cripto-judaico, e mais do que cripto-judaico, um cripto-cabalista. Bom, nós hoje em dia, em anos mais recentes, temos um paralelo muito importante com esta corrente que nos vem da área da etnologia, da etnolinguística, que é o caso do Moisés Espírito Santo, que desfez, podemos dizer, dois mitos da cultura portuguesa. Um mito latinista, um mito romano, humanista, e outro, o mito celta. Este mito celta em particular, a palavra mito foi o que emprego, não é Moisés Espírito Santo. Mas este mito celta, em particular, é um sortilégio fascinante e fascinou alguns dos espíritos mais altos que nós conhecemos na cultura portuguesa. São nomes pelos quais muitos de nós têm autêntica veneração. O caso de Rolo Brandão, Dalila Pereira Costa, de Sampaio Bruno, Pascoais. Mas Moisés Espírito Santo dizia há dias em Sesimbra, com alguma piada, dizendo, já não há celtas, eu matei-os todos. De facto, hoje os trabalhos do Leite Vasconcelos, desse ponto de vista, estão muito prejudicados pelo que Moisés Espírito Santo mostrou. No caso do Pascoais, nós assistimos a um fenómeno típico do celtismo, que foi a proliferação e a sobrevalorização do paganismo. E eu intervim num outro livro, Teoria Nova da Saudade, a corrigir o Pascoais, espero um dia vir a ser perdoado por esse despautério. Mas, de facto, muito daquilo que nos aparece como celta pode e deve ser lido à luz da hebraica e antes disso da cultura fenícia. Portanto, isto são vários movimentos que, a partir do 25 de Abril, vão surgir de desocultação de um passado que foi sendo renegado pelas forças triunfantes. No caso da romanização, isso é por mais evidente. O celtismo, enfim, tem outras características, está associado a outras intenções e, de um certo ponto de vista, conduziu depois ao pan-germanismo com as consequências que nós sabemos. É evidente, no caso do Moisés Espírito Santo, estamos a falar de alguém que parte de premissas diferentes, tem um objeto diferente e não tem uma crença metódica como António Telmo, mas tem aquela empatia que é necessária ao sociólogo, como dizia o Emílio Durkheim, para abordar o fenómeno religioso, porque senão estaríamos perante algo idêntico a um cego a falar de Deus. Portanto, a simpatia, no caso do Moisés Espírito Santo, verifica-se. Bom, portanto, como eu disse há pouco, não é possível compreender este movimento de desocultação, este movimento de hermenêutica e desocultação à margem do 25 de Abril, como um momento de ruptura e libertação. E a própria história secreta de Portugal, do António Telmo, que é onde começa, de facto, esta aventura da indicação do Camões, é uma obra que, de um modo expresso, se autorradica no 25 de Abril e procura reinventar. Ou seja, perante aquela ocasião histórica, que é uma ocasião que os tempos estão pranhos, estão graves os acontecimentos, o António Telmo procura agir sobre esses mesmos acontecimentos através da história secreta, e aí parece muito feliz o paralelo que o António Castro Carvalho, no prefácio à mais recente edição da História Secreta de Portugal, traça entre a História Secreta de Portugal e a arte ser portuguesa. Assim como Teixeira de Pascoais, em 1915, ainda tem o sonho de intervir no curso dos acontecimentos e conduzir a República, que tinha nascido em 1910 para um determinado sentido, é possível que o António Telmo, no íntimo, também procurasse, de alguma forma, com a História Secreta de Portugal, dar um outro rumo ao 25 de Abril, que é um rumo peculiar. Bom, mas
esta importância do 25 de Abril, a própria Fiamma Paz Brandão tem consciência dela, e num certo desse estudo que eu referi, os Lusíadas e Cavalos Bem, depois de fazer a interpretação dos 10 cantos à luz das 10 Sefirot, pergunta-se a Fiamma porque é que estes sentidos ocultos, estes sentidos menos evidentes, têm escapado à leitura dos internos. E à leitura. Quanto à leitura, direta ou indiretamente expressa, de conhecedores de Camões, eu creio que ela não tem sido assim tão rara como parece. Faria Sousa, Fernão Álvares do Oriente, Miguel Barros, Severino Faria, Gabriel Pereira de Castro, Manuel de Melo, Franco Barreto, Aquino e até Filipe Lício, o maçónico, para só falar em alguns, leram Camões bastante tempo, dando sinais disso, ou nos próprios textos, ou mesmo nas vinhetas das edições. O hiato positivista e de materialismo diversos, mais ou menos racionalizantes, e com um sentido unívoco de progresso e cientismo, constituiu uma pausa de leitura que se reatou com Sampaio Bruno, Pascoais, Pessoa e depois Mário de Sá, e que, dos anos 30 até aos abris, deparou para falar esquematicamente com duas atmosferas, ambas redutoras. Uma atmosfera oficial de figuras literárias bloqueadas, fixas e fantasmáticas, para ilustrar conceitos aparentes de portuguesismo, e outra atmosfera de esquerda, de certo modo parcializante, que apenas quis dar ou apenas pôde dar a face do realismo histórico, da história política e literária, quando muito a sua semiografia é exotérica. Bom, é muito interessante verificar que a Fiamma estabelece aqui um hiato, desde os anos 30 até os abris. Portanto, cá temos o 25 de Abril como um momento que instala uma ruptura e que permite uma liberdade, uma libertação na interpretação destes textos, no caso da Fiamma e também no António Telmo do Camões, e que a Fiamma faz remontar esse ato até o início, até aos anos 30. E aqui temos a Lei Cabral, temos as posições que a Fernando Pessoa tem perante essa lei e, sobretudo, a atitude imensamente digna e corajosa do Agostinho Silva, que se recusou a assinar a declaração e que, com isso, de uma forma ou de outra, se o obrigar a sair do país. Depois temos aqui nas palavras da Fiamma esta ideia de que se ilustram conceitos aparentes de portuguesismo. E o António Telmo para isso tem uma expressão na História Secreta absolutamente lapidar, quando nos fala da paródia amnésica do Estado Novo, em muitas das suas expressões, submeteu a identidade portuguesa. Portanto, há aqui constantemente uma identidade, uma proximidade muito grande entre a Fiamma e o António Telmo, no modo de olhar para aquilo que estava a passar e no modo de conceber a relação com estes textos cifrados. Eu vou aqui saltar uma leitura que eu queria fazer, o tempo não é muito. Este período subsequente ao 25 de Abril para a filosofia portuguesa, e quando falamos em filosofia portuguesa e falamos de Portugal Ribeiro, é um período muito interessante. Eu recordo do António Telmo contar um episódio que se passou com o Álvaro Ribeiro, talvez em 76, 77, num período ainda muito marcado pelos acontecimentos, e é um episódio que mostra a inteligência do Álvaro Ribeiro, uma inteligência extraordinária, e que a inteligência tem que ser entendida naquele sentido que ele dava na razão animada, que é a adequação dos meios aos fins. Então, um dos discípulos do Álvaro Ribeiro, o discípulo António Telmo, em dado momento, pergunta com apreensão ao Álvaro Ribeiro: e agora, Sr. Doutor? O Álvaro Ribeiro responde: agora, se for preciso, vamos fazer a nossa obra como comunistas. Isto pode parecer estranho, mas não é tanto se olharmos para uma outra ideia que é do António Telmo, de que o socialismo é uma forma degradada do Quinto Império, uma luz refratada, como diz o António Telmo. E, portanto, é possível que o Álvaro Ribeiro visse nessa forma degradada algumas virtualidades que permitissem depois reconduzir o processo dos acontecimentos noutro sentido. Aliás, o Álvaro Ribeiro é muito curioso porque, no mesmo período, perante os acontecimentos e perante a desordem que ele verificava, ele que foi um dos maiores adversários do positivismo em Portugal, na linha do Sampaio Bruno e do Leonardo Coimbra, vai pura e simplesmente, a seguir ao 25 de Abril, traduzir e prefaciar o Augusto Conte, num livro chamado Reorganizar a Sociedade. Portanto, temos aqui, de facto, uma imagem como, para o Álvaro Ribeiro, para a filosofia portuguesa, o pensamento é movente, pode interferir, pode mover os acontecimentos. E é importante também chamar a atenção para o facto. O Álvaro Ribeiro não tinha isto num plano estritamente filosófico. Se há coisa que desgostou neste período, foi o rumo dos acontecimentos, o rumo que tomou desta escola formal. Nós, hoje, através das cartas do Álvaro Ribeiro para o António Telmo, percebemos quão desagradável estava
a evolução dessa publicação. E, aliás, numa carta para o António Telmo, ele chega a referir-se à revista em termos dela promover uma intervenção crítica, polémica ou bélica em um periódico que mais me parece digno de intitular-se Quartel-General. Para o Álvaro Ribeiro, a filosofia tinha que estar feita. Não desligar dos acontecimentos, mas acima de um plano belicista, polémico, mortífero, que ele abominava. Já aqui uma outra nota, já que estamos a falar da correspondência do Álvaro Ribeiro com António Telmo, ela foi publicada em 2012 nos Cadernos de Filosofia Extravagante. Não deixa de ser, se calhar, decisivo sublinhar que, ainda em vida do José Marinho, portanto, em 1971, no caso concreto, o Álvaro Ribeiro descreve o António Telmo como o seu melhor amigo. Isto é uma nota que eu queria deixar que merece interessante. Bom, ainda voltando a esta ideia de que o 25 de Abril para o António Telmo é um momento de oportunidade, eu repego aqui, retomo aqui uma ideia de Miguel Real, há 20 dias, na Bertrand, uma leitura que, a meu ver, ele faz, que, a meu ver, é justíssima da História Secreta. Na História Secreta nós temos a expressão do aristocrata do espírito, que pretende, efetivamente, religar-se ao povo, e, nesse sentido, estamos perante alguém que se afasta claramente da burguesia, que despreza o povo. E aqui, a meu ver, é curioso notar que, nesta posição do António Telmo, há muito daquela ideia que o Jaime Cortesão, nos fatores democráticos na formação de Portugal, já nos mostrava, que era da aliança da coroa portuguesa, pelo menos alguns monarcas das primeiras dinastias, com a raia miúda, os mosteirais, com todos os pequenos comerciantes, e em luta contra a nobreza e o alto clero. E isso, de alguma forma, reaparece no António Telmo. Aliás, é muito curioso que a História Secreta, em termos de sociologia, se divide em 3 ciclos, e depois no ciclo final dos nascentes. O terceiro ciclo é o ciclo do povo, o segundo é o do clero, mas o primeiro não é o da nobreza, é o ciclo dos reis. A função régia aqui é muito importante. E isto liga-se, a meu ver, diretamente à ideia do Quinto Império, de que o rei deve ser, de facto, o melhor. Portanto, o governo deve ser o governo do melhor, que promova os valores da comunidade e da unidade, mas na liberdade e não na igualdade. Ou seja, a igualdade não pode ser o valor fundamental, porque aí, diz-nos o António Telmo, a inveja poderá desbater as diferenças através das quais a liberdade se expressa. Portanto, esta ideia de Quinto Império, que acompanha, que passa todo o livro História Secreta de Portugal, é uma ideia que está muito presente no espírito do António Telmo, quando isto operativo, quando ele escreve a História Secreta de Portugal. Essa é a proposta que ele tem para Portugal naquela época, evidentemente não vingou, mas ele é muito coerente com aquilo que mostra e com aquilo que propõe. Eu também trago aqui à colação a História Secreta de Portugal, é porque, volto a frisar isto, é aí que começa a aventura interpretativa ou hermenêutica do Camões por parte do António Telmo. Não sei ainda quanto tempo é que tenho. 5 minutos? Isso é dramático. Bom, então vou... Mas, entretanto, pode ser mesa não se importar, pode estar mais uns minutos. Bom, eu vou tentar... Se o Presidente da mesa não se importar. Eu vou tentar abreviar alguns coisas. Na História Secreta de Portugal, e depois num outro texto, num outro estudo subsequente, que se intitula O Segredo dos Lusíadas, Salvete, que foi a conferência que António Telmo referiu aqui em 1950 no Palácio de Foz, ele estabelece logo à partida 2 linhas de força da sua hermenêutica do Camões. A primeira é de que o Camões é o último iniciado da Igreja do Amor. É identificado por António Telmo como um fiel do amor, como um membro de uma sociedade secreta. Aliás, os fiéis do amor são bastante informais, ninguém não, contrário a Roma. E aí, amor é o inverso de Roma, o anagrama é o inverso de Roma. O António Telmo, nesta primeira fase, na História Secreta de Portugal, ele lê a lírica caminha à luz da experiência do amor que está cifrada na vida nova do Dante. Ele estabelece este primeiro padrão, e depois estabelece também, nesse período, de 77 a 80, um segundo padrão importante, de que a viagem está nos Lusíadas, a viagem de descobrimento do caminho marítimo para a Índia, é uma viagem de conhecimento, é uma viagem iniciática. Isto no sentido mais alto, no sentido analógico. Portanto, estas são 2 premissas que ficam logo estabelecidas neste primeiro momento, de 77 a 80, da interpretação do Camões com António Telmo, e a partir daqui ele irá desenvolver, até ao final da vida, uma hermenêutica de
múltiplos aspectos, que assume uma complexidade tremenda e que vai aparecer em muitos dos seus livros, artigos. É praticamente impossível compilar tudo num volume. O António Telmo tentou fazê-lo com um dos obras completas, mas inevitavelmente deixou coisas de fora. Só aqui dar algumas notas. Quando o António Telmo desenvolve este esforço hermenêutico de Camões, ele está perfeitamente dentro das linhas de força da filosofia portuguesa. Por um lado, segue a indicação do Álvaro Ribeiro de que se devia proceder a uma leitura nova de documentos teológicos, políticos e literários, em que se afirmou espontânea e originalmente o gênio português, documentos que, por não serem especificamente filosóficos, oferecem toda a ingenuidade do pensamento sincero que o filósofo dará à luz atual. Esta é uma diretiva do Álvaro Ribeiro em 1943 no Programa da Filosofia Portuguesa. É isso que o António Telmo faz quando lança de mão, se afoita esta empreitada também, esta empresa tremenda que é desvendar Camões, decifrar o ponto de vista hermenêutico de Camões. Depois, por outro lado, não esquece aquilo que o José Marinho dizia, que da exegese e da hermenêutica depende do futuro da filosofia entre nós. Só que aqui o António Telmo inverte um pouco as coisas. Sem ir contra isto, poderíamos ouvi-lo dizer não. Do futuro da filosofia, tal como eu entendo, a filosofia operativa, é que depende o futuro, daí é que depende o futuro, da exegese e da hermenêutica. Porque só através de uma filosofia operativa, em que a desocultação, o aprofundamento dos vários sentidos seja garantido por uma operatividade antagonósica, de um sujeito que a si mesmo se vai conhecendo cada vez melhor, portanto, alcançando estados de consciência cada vez mais altos, é que poderemos alcançar os sentidos que estão cifrados. Estes textos são textos escritos por iniciados. Portanto, esta é uma pequena revolução que o António Telmo introduz na diretiva do José Marinho, sem ir contra ela. Depois, do ponto de vista do objeto, o Álvaro Ribeiro está constantemente a dizer-nos que a filosofia portuguesa resulta de uma síntese onde se espelha a confluência das três religiões abrâmicas, e é isso que nós vamos encontrar precisamente na hermenêutica do Camões. No caso do Islão, uma coisa mais esbatida, porque está muito cingida ao fenómeno persa, que a grande importância, a grande matriz é a matriz persa, do Zoroastro, mas no caso do cristianismo gnóstico e no caso da Cabala, isso é muito evidente. Portanto, essa confluência dos três credos abrâmicos, que o Álvaro Ribeiro tinha definido como objeto da filosofia portuguesa, é também muito evidente no Camões. Bom, depois o António Telmo, para sintetizar um pouco aquilo que vem dizendo, ele tem em comum com a Fiamma aquilo que eu chamo um método tópico de progressão poliédrica, ou seja, é um método, um caminho que se faz lugar a lugar e, à medida que se vão desvendando, desvelando esses diversos lugares, vai-se compondo um poliédrico dos seus traços. Um poliédrico que não cessa de aumentar, não cessa de ser um poliédrico. Isto a partir de uma ideia fundamental do poema, já vimos qual é, de que a viagem que lá está é uma viagem iniciática, e isso é o núcleo primordial de significação do poema, e a partir daí vai seguir desvendando ponto a ponto o que lá está. Depois há aqui um outro aspecto que é muito importante, que é reunir o que está expresso. Este preceito joanino, que é uma das pedras de toque do esoterismo, e que no António Telmo vai iniciar muitos ensinamentos de Manuel Faria Sousa, que é um hermeneuta dos primeiros do Camões, que nos diz isto: devemos procurar surpreender a harmonia que fazem entre si vários lugares, sendo uma a declaração dos outros, Ou seja, nos Lusíadas, o Camões espalhou por diversos lugares, por diversos tópicos, mensagens cifradas, ideias cifradas através de determinadas imagens, e quando conseguimos confrontar duas ou três dessas imagens, vemos que elas se iluminam reciprocamente. Isto é um pouco como aquilo que no direito chamamos de interpretação sistemática. Os lugares paralelos permitem iluminar determinadas normas jurídicas. E, portanto, esta é outra regra hermenêutica que é muito utilizada pelo António Telmo. Aliás, eu acho que um dos aspectos mais importantes desta hermenêutica que o Camões, que o António Telmo faz, é o de nos confrontar propriamente e precisamente com os problemas de hermenêutica, com as regras de hermenêutica, com os modos de fazer hermenêutica. Depois, há aqui um aspecto que eu quero abordar muito rapidamente. O António Telmo, muito embora parte do Sampaio Bruno, e o Sampaio Bruno nos Cavaleiros do Amor deixou, de facto, assinalado os distritos que deviam ser percorridos, põe em causa a tese do Sampaio Bruno. A tese do Sampaio Bruno é uma tese exclusiva, exclusivista, limita tudo ao ponto de vista político ou religioso, ou seja, ao antagonismo